472 para 420, eu tenho uma queda de 52 metros, né? Como o Ceará não tem rio de planalto, essa diferença dessa queda vai permitir que nós tenhamos uma hidrelétrica. A queda da água, a força da água vai movimentar as turbinas, né? E aqui uma segunda de 420 para 380, né? 60 metros aí de diferença, se eu estou fazendo certo. É isso? 60? Não, 40 metros, né? 40 metros. E aí nós teremos a probabilidade, né, de uma segunda hidrelétrica. Aí a água chega no Rio Salgado, vai para o Rio Jaguaribe, abastece o Oroz, abastece Castanhão e chega na região metropolitana de Fortaleza. E aqui as questões extras eu tinha colocado para vocês já no material, mas acho que alguém tinha me perguntado alguma coisa. Então deixa eu voltar aí para vocês e ver se há alguma dúvida e tal. Opa, vem aqui. Pronto. Ah, como assim? Nairton não deu tempo? O quê? Não deu tempo de ficar rico? Ainda dá tempo. Mega Sena ainda tá por aí. Querem ricos, por favor, lembrem-se de mim, tá? Qualquer pix de 1 milhão eu tô recebendo, na humildade, não tenho problema com essas coisas. Vamos lá. Dúvidas até aqui? Nós podemos resolver umas questõezinhas aqui do Ceará para entrar em Iguatu. Pode ser? No final do material tem duas questões de Ceará que eu vou mostrar para vocês. Foram da UPA. E aí nós entramos nas questões do nosso material sobre o Ceará. Tranquilo? Porque senão vai ficar um pouco atropelado para a gente resolver as questões de Iguatu. E aí na próxima aula já estou entrando no tópico 2, né? A gente ainda tem um projeto aí de um simuladozinho antes da nossa prova. Ah, pergunta, quando será a prova da prefeitura? Diga aí a data, para eu ter uma ideia de quanto tempo nós temos. 30/1, tem tempo de sobra, dá tempo de fazer uns 14 simulados. Se eu não estou enganado, professor, de janeiro. Tem tempo demais. Tranquilo. Dia 30, eu acredito que lá pelo dia 15. 15. Dia 20 no máximo. A prova de vocês está fechada. Então, na parte de atualidades de economia, de população e tal, ainda deve entrar mais algumas informações, né? Algumas informações importantes, como o marco regulatório das ferrovias, né? Fundão eleitoral, tudo isso também vai estar. A gente vai ventilar. Professor, Pois não, fala. o senhor, o senhor vai trabalhar alguma coisa relacionada à história do Ceará? Não sei se trabalhou, que eu entrei hoje na aula, né? Eu perdi Não, a passagem. na verdade, ele não pergunta de história do Ceará. O conteúdo programático ele aborda atualidades políticas, econômicas, sociais do Ceará, certo? Eu comecei com história do Ceará para a gente entender qual foi o processo de formação, mas ele, na verdade, não cobra a história do Ceará. Se ele cobrar a história mesmo do Ceará, aí nós teremos que entrar com recurso contra as questões, porque não está definido no conteúdo programático. A UPA já fez dessas, tá? De não cobrar, não colocar um conteúdo programático e entrar com a questão não relacionada. Se ela fizer isso, é dois trabalhos. Ela fazer e nós digitarmos um recurso bem bonitinho para derrubar essa questão. Tranquilo? Mas, se você for fazer para a área de história do Ceará, não sei se você vai fazer para a área de história, eu tenho um ou outro material sobre a história do Ceará, cara. Depois tu me manda um e-mail, um direct lá no Instagram, e aí eu vejo como é que eu mando para tu. Pode ser assim? Vamos Eu lá. sou da história, mas eu vou fazer para português. Vixe, que estranho, por quê? Tem mais vagas. Para história nem há vagas para história, só para português são só duas. Cara, é complicado, né? Pois, mas não se preocupe não, porque esse ano, Márcio, vai pipocar de concurso aí no meio da canela. Ontem o governador do estado anunciou concurso para SEMASSE,
para o Metrofor, para a UES, para a URCA, tanto para o setor administrativo quanto também para o setor pedagógico. Vai ter, ele anunciou pelo menos 8 grandes concursos. O Tu último acha que concurso sai esse da URCA sai. A para URCA está técnico? precisando. Não, a URCA está precisando porque os funcionários da URCA, a gente vai na URCA, parece que a gente está no INSS, cara. O funcionário tem teia de É aranha, verdade. velho. Não é não? Só tem gente Eles são velha. desde a década de 80. Pronto, nada contra os velhos. Eu também estou nesse caminho. Mas o problema é que não tem material. A UES, o primeiro concurso para setor administrativo da UES foi em 2016. Desde 78, quando a UES foi criada pelo Adalto Bezerra. Tu imagina aí a situação. E já está faltando funcionário de novo. Vão fazer de novo. Vai ter concurso. Eu que estou na área de educação, ainda, mas pretendo migrar para outra coisa, para a área de tribunais e tal, eu vou meter o pau. Área administrativa. Né? Porteira Ceará. O problema, Virna, é que eu não consegui de jeito nenhum acesso a essa prova. Não consegui. Você entra no site da UPA e você não consegue ter acesso às provas. Se Professor, você, se licença. você tiver acesso à prova, você me manda. Fala, Márcio. Márcio é Márcio. Só uma dúvida. Essa parte da URCA que vai ter técnico administrativo, o senhor conhece muito sobre concurso. Quais são como é que eu posso dizer, os requisitos? É ensino médio, tem que ter um curso específico de Olha, técnico? o último concurso foi ensino médio, aí caiu noções de ética e administração pública, né? Português, atualidade, conhecimento de informática. Só isso. Nada Então mais não que isso. precisa ter um curso técnico de administrativo, né? Não. A não ser que ele especifique a área. Tipo, só se ele contratar um técnico que tenha nível superior para ser contador. Mas geralmente não tem. Área nenhuma. Área nenhuma. É porque nós temos o técnico e tem o auxiliar administrativo. Então, o técnico administrativo geralmente é superior de qualquer área, e o auxiliar administrativo, dependendo da região, é até de ensino fundamental. A Universidade do Estado do Ceará já fez concurso. A UFC fez concurso para o nível fundamental. Fundamental. Até o 8º ano, né? E depois se transformou em 9º ano. Mas sem nenhum problema. Virna, tu pode mandar pro meu Instagram? @prof.brando, que aí eu baixo, eu printo e vou digitar todas as questões. Na próxima aula você já tem um caderno. Pode ser assim? E pegar essas fotos coladas é estranho. Eu sou psicopata dessas questões. Eu vou digitar uma a uma. Se tiver figura, eu printo a figura, monto bem arrumadinho para a gente descer a sola. Ó, vamos aqui resolver aquelas questõezinhas, tá? Da aula passada sobre o Ceará. Para você, a gente não viu o Ceará, não sei o quê, o Brando não deu a parte do Ceará. Mentira. Vamos lá. Deixa eu achar aqui o arquivo. É a aula 1, né? Aula 1, Prefeitura de Iguatu. Cadê? Essa daqui. Opa, essa aqui. Pronto. Prontinho, ó. Tá vendo o tópico 1? Tá todo mundo visualizando? Olha o tópico 1, ó. Aspectos geográficos, históricos, políticos e administrativos do mundo, Ceará, do Brasil e Ceará. O aspecto histórico do Ceará, eu até posso fazer um complemento, mas eu acredito que não será cobrado em profundidade. Mas na dúvida, Márcio, eu vou colocar um material também de um pouquinho mais aprofundado sobre a história do Ceará, mas para a próxima aula. Beleza? Aí nós concluímos hoje o tópico 1, daqui a pouco nós vamos ver Iguatu, e aí na próxima aula já é o tópico 2. Né? Tópico 2 é muita coisa, ó. Inclusive essas questões culturais, as questões da vacina, né?
a nova variante, a Omicron, tudo isso vai estar lá no nosso próximo material. Então, o que é que nós resolvemos na aula passada? Eu resolvi a questão 1, acho que a questão 2, questão 3 também, questão 4 nós resolvemos, questão número 4. Então, vamos nos concentrar nas questões relativas ao Ceará. Deixa eu ver o que é que tem de Ceará aqui para a gente resolver. Se tiver pouca coisa de Ceará, a gente vai direto para as questões de Iguatu. Acho que pronto. Prontinho. Tem aqui a questão número 9. Perdão, 8, né? Localizem comigo. A 7, a 8 e a 9. Não, 7 até a 10 vai focar no Ceará. Certinho? De 7 a 10, o nosso material vai estar focado em Ceará. Vamos passar a régua aqui geral nessas questões. Tá? Vamos lá. Questão número 7. Acompanhe aí comigo. O turismo é uma das atividades econômicas que mais tem crescido no mundo todo. No Ceará, constitui uma das cadeias produtivas que reorganiza os espaços e se consolida fortemente, interagindo com as mais diversas atividades econômicas. Dessa forma, esta atividade possui também um efeito multiplicador. Ok? Então, quando você pegar uma questão com esse texto gigantesco, o que é que você faz? Faz as palavras-chave. Tá? Então, qual é a palavra-chave aí? Turismo é a primeira, cadeia produtiva é a segunda e efeito multiplicador é a terceira. Turismo, cadeia produtiva e efeito multiplicador, tá? Deixa eu ver se alguém aqui fez alguma pergunta no chat. Professor, não estou com essa Fala atividade aí, Caru, levanta a mão. grupo. Oi? Ícaro, repete, por favor. Essas atividades é Vanderberg, estou usando o e-mail do meu filho. Essas atividades foi mandada no grupo. A que eu tenho aqui vai até a atividade no número 20. Não, essas atividades estão no primeiro material, na aula 1. Ah, tá, na aula 1. No final do módulo 1 tem as atividades. Deixa eu ver aqui, então. Beleza? Olha aqui. Localiza aí. Beleza, olha aqui. Alô? Pronto, vou aumentar o zoom também. Olha aqui, viu, Pode professor? deixar. Não, Dá tranquilo. uma daí que eu vou olhando aqui. Qualquer coisa, tu me chama aqui. Beleza, professor. Obrigado pela atenção. Nada, disponha. Cadê o meu? Pronto. Opa, eu acho que é aqui. Cadê? Poxa. Cadê o meu material? Pronto, aqui, aula 1. Prontinho. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Pronto. Não, foi demais. 125 já resolve. Pronto. Ou mais um pouquinho, deixa eu ver aqui. Pronto, aqui radar. Ó, nós estamos na atividade número 7. A 7 que vai abordar a temática do Cearazinho da Açúcar, ó. 7. Beleza? Considerando estas informações sobre a atividade do turismo no Ceará, não apenas no Brasil, no Ceará, você vai olhar aqui para a questão e vai perceber que tem ABCD. Super tranquilo. Super tranquilo. Pegou a questão? Lê item a item com calma, num ritmo bom, porque o tempo não é nosso aliado, é nosso adversário. E identifique em cada questão uma coisa que permita eliminar essa mesma questão. Vamos lá. A maior parte,
Olha o item A. A maior parte da atividade do turismo no Ceará concentra-se quase que exclusivamente na região do Cariri. Minha Nossa Senhora das Bicicletinhas. Ó, aqui o advérbio exclusivamente. Quer dizer que a atividade do turismo no Ceará todinho, nos nossos quase 149 mil quilômetros, só está no Cariri. Ninguém vem para o litoral do Ceará. O povo não vai mais para Ibiapaba, não vai mais para Jericoacoara. Então, de cara, o item A está descartado. Tirou o item A da jogada. Tá? Vamos lá. Olha o item B. O clima atua como elemento desfavorável ao desenvolvimento desta atividade, em virtude da constância. Constância pluviométrica. Que diabo é pluviométrica? Chuva. Quer dizer que chove o ano todo no Ceará? Só se for outro Ceará, porque o nosso não é assim. Uma característica do nosso clima: inconstância ou irregularidade de chuva. Tá? É mais comum secas. Eliminou o item A, eliminou o item B, sem trabalho nenhum. Acabou-se. Aí nós ficamos com 2 itens. Sempre, se a questão é ABCD, você vai eliminar 2 sem trabalho nenhum. As outras 2, pode ser aqui e ali que deu uma certa dor de cabeça. A C e a D. Olha o item D. O Estado não priorizou, formulou ou fomentou. Pega carona na língua portuguesa, substitui a palavra fomentou por desenvolveu. Troca a palavra fomentou por desenvolveu. Aí fica assim: o Estado não priorizou, formulou ou desenvolveu políticas com ações e investimentos para o desenvolvimento do turismo. Claro que investiu. Desde a época do Tasso Gereissati, com as minhas restrições ideológicas e políticas a ele, claro, investiu pesado no turismo no Ceará. Só, principalmente, o turismo litorâneo. Não exclusivamente, mas principalmente o turismo litorâneo. Então, isso me permite eliminar o item A, B e D. A questão número 7, nossa opção, C de casa. Sem medo de ser feliz. Opa, alguém perguntou alguma coisa? Deixa eu voltar para cá. Fala, Márcio. Professor, falando sobre a parte do turismo, né? Há uma história, não sei se procede, o senhor pode confirmar, que no ano de 94, 95, houve um acordo do governo do estado com a Rede Globo, né? Para a Rede Globo gravar uma novela aqui, chamada, não sei se é Tropicaliente. Em troca, a Globo divulgaria o nosso estado e o estado, tipo, pagaria a produção da Globo para divulgar. Não sei se o senhor sabe dessa história. Não é história, não, é fato. É fato. A minha ex-fracassada falecida namorada trabalhou nessa novela. Ela é atriz e ela fez figuração nessa novela. Todo financiado pelo governo do estado do Ceará. Rodada no Canoa Quebrada e Capuí, na faixa litorânea. É verdade. O governo Ah, do tá estado certo. desembolsou uma grana valendo. Houve E aí retorno? teve muito, depois da década de 90, depois da Era Taça, depois da década de 90, o Ceará se tornou, há 2 anos, o Ceará tornou o portal de entrada do turismo do Nordeste. Superou Salvador. Ah, Nós já tá certo. tivemos, nós já tivemos uma situação tão estranha. Malhação também, teve uma versão aqui. Nós tivemos uma situação tão estranha, Márcio, que um bilionário russo estava entediado lá em Moscou, uns 30 mil quilômetros daqui, pegou o jatinho e foi para Jericoacoara. O cara atravessou meio mundo para vir para Jericoacoara. Aí, resultado, criaram um aeroporto internacional de Jericoacoara, né? Que é caríssimo. Tudo naquela cidade é cara. Você vai a primeira vez, você gasta uma grana. Aí depois você entra nos esquemas de saber onde é barato, onde é caro, aí dá tudo certo. Mas na primeira vez. Professor, Pô, não.
É ruim que a gente que mora no estado não consegue desfrutar do que tem de bom, né? Porque Não, é tudo muito muito caro. caro. Você vai aí em Fortaleza, vai em Burro Branco, a gente não é acessível para as próprias pessoas do estado. A maior parte das pousadas do Ceará, especialmente na faixa litorânea leste-oeste, em Jericoacoara, acho que 85% das pousadas está na mão de estrangeiros, espanhóis, portugueses, italianos e holandeses. Canoa Quebrada, mesma situação. A maior rede de resorts aqui do Ceará, o Vila Galé e outros empreendimentos, até mesmo Alphaville, não são nacionais, são estrangeiros. Nós já vivemos no final da década de 90 uma situação em que a pessoa comprava um imóvel em Fortaleza e ganhava outro imóvel, foi em 2009, na verdade, me perdoe. Comprava um imóvel em Fortaleza, imóvel de luxo ali na beira-mar de Fortaleza e tal, e ganhava outro imóvel em Portugal, quando a Europa estava vendo uma crise econômica sem tamanho. Tá? Isso já mudou, mas os portugueses, italianos e espanhóis investiram pesado no setor turístico. Infelizmente, esse investimento no setor turístico, ele ainda carece demais de capacitação. Você vai em bares, restaurantes e hotéis, nem sempre na recepção tem uma pessoa que fala outra língua. Ele mal fala a língua portuguesa, não fala nem espanhol, né? E agora com essas mudanças educacionais querem retirar o espanhol do ensino médio, né? A proposta da BNCC é a adoção de só uma língua estrangeira e provavelmente o inglês. Então, isso vai dificultar ainda mais o desenvolvimento. Há também um certo desinteresse do setor privado, porque investir em turismo é um setor caro. É o setor que mais perdeu dinheiro nessa pandemia, a casa de bilhões. Agora a Latam está se recuperando e a empresa ITA, né, falou que vai fazer um ressarcimento das pessoas que perderam dinheiro, né, porque a empresa pediu recuperação fiscal. Né? A recuperação fiscal é o preâmbulo da falência. Né? Tanto é que nós estamos. Quem compra muito livro, a gente compra livro, e nós estamos ficando órfãos de livrarias. Né? A Livraria Cultura literalmente quebrou aqui. A Livraria Saraiva também pediu recuperação fiscal. Então, nós estamos num país que comprar livro virou artigo de luxo faz tempo, né? Esses livros aqui atrás é a imagem do Google, viu? Não acreditem não, que isso aí é tudo fake. Vamos lá. Resolvendo as questões 8, 9 e 10, porque senão eu vou atrasar toda a minha vida. Cadê? Pronto, aqui. Ó, resolvemos a questão 8, perdão, questão 7, vamos para a questão 8. Considerando as características contemporâneas do Ceará, analise as seguintes afirmações. O crescimento econômico sentido pelo Ceará nos últimos anos não tem sido suficiente para mudar o quadro de desigualdade social e da concentração de riquezas predominantes no Estado. É um item bom, segura aí o item 1. Vamos para o 2. Os litorais cearenses se apresentam como verdadeiros espaços de consumo, expressão da transformação da natureza em mercadoria, onde o território é posto como cenário atrativo para visitantes interessados em turismo de sol e mar. A 2 é muito boa. Vamos para a terceira. A migração campo-cidade, vulgarmente conhecida como êxodo rural, decorrente da organização social e da estrutura fundiária predominante no Estado, resultou na formação de extensas periferias urbanas, em especial aquelas localizadas em Fortaleza e sua área de entorno. Muita calma nesta hora. Ó, o crescimento econômico sentido pelo Ceará nos últimos anos não tem sido suficiente para mudar o quadro de desigualdade social e de concentração de riquezas predominantes no Estado. O item 1 é verdadeiro. Sendo o item 1 verdadeiro, eu já elimino o item P. A segunda também é verdadeira, tá? A maior parte do turismo cearense é turismo de sol e mar.
Nós criamos grandes periferias? Sim, tá? A 2 também é verdadeira. Se a 2 é verdadeira, isso me permite eliminar o item D. Eliminei a B e a D. E a terceira também é verdadeira. Então, na nossa questão, o item 1, 2 e 3 são verdadeiros. As melhores questões de serem resolvidas, questões de assertivas. E as questões de assertivas, à medida que você vai lendo a assertiva, você vai desmantelando as questões. Olha a questão número 9. O estado do Ceará se apresenta bastante diversificado quanto à sua constituição geológica, demonstrando grande variedade de tipos de rochas e de diferentes idades. Tá? José Bozaquielo e tal, vamos lá. Sobre os aspectos geológicos, que tipo de rochas, que tipo de relevo, qual é a formação que nós temos no Ceará? Sobre os aspectos geológicos do estado do Ceará, assinale a alternativa correta. Vamos lá. No Ceará, no território cearense, os terrenos sedimentares possuem idades e constituições pouco variáveis. Falso. Nós temos uma diversidade de terrenos, de idade. Os mais recentes têm 65 milhões de anos para cá. Isso é recente para a geologia. Os mais antigos, entre 100 e 1,4, 1,8 bilhões de anos. Então, descarta o item A, tá? Elimina também o item A de cara. Vamos para a segunda, tá? Olha só o item B. Não é basalto. O basalto é uma rocha que geralmente está vinculada a erupções vulcânicas. Na Serra Grande, nós não temos essa característica. A Serra Grande, a Ibiapaba, é o conjunto serrano de terras mais elevadas que separam o Ceará do Piauí. Então, você descarta o item A e descarta o item B. Vamos para C. Tá? A bacia do Araripe, ó, aqui, ó, vocês dessa região não podem se enganar, ó. Araripe, PE, Pernambuco. Fica no sul do nosso estado, tá? Então, a bacia do Araripe localiza na região sul. Ok, aí é verdade. Compreendendo toda a chapada do Araripe. Ok, perfeito. Mas a chapada do Apodi, não. Araripe? Sim. Apodi? Não. A Chapada da Apodi separa o Ceará do Rio Grande do Norte. Então, a nossa questão número 9, D de dado. Tá? Na região semiárida, no sertão, vai predominar isso aqui, ó, Inselbergs. Que diabo é Inselbergs? Inselberg é aquela rocha que está vindo aqui na estrada, no meio do nada, surge aquela rocha gigantesca, sem vegetação, tá? É um monólito. Quem conhece Quixadá vai ver isso aí com alguma frequência. Os monólitos são exemplos de Inselbergs. Questão número 10. O território do estado do Ceará apresenta diferentes unidades e paisagens que têm potencialidades e vulnerabilidade diversificadas. Quer que você lembrar disso aí? Território do Ceará apresenta diferentes unidades e paisagens. Ou seja, paisagens diferentes. Serra, sertão, litoral, vegetação litorânea, vegetação de caatinga. Então, vamos lá. As unidades de paisagens encontram-se no estado do Ceará. O que é que não tem no Ceará? Não tem. Onde tiver agreste, você elimina, porque o agreste não tem no Ceará. Elimina A, elimina o item D, né? Elimina o item B, não tem pampa, isso aqui não existe, pampa cearense não existe. Logo, o que é que me sobra na questão número 10? O item C de casa. E a questão número 11, tá?
para a gente poder entrar aí nos conhecimentos sobre Iguatu. O estado do Ceará possui uma linha de costa com aproximadamente 573 quilômetros de extensão. Entre os principais ambientes naturais presentes no litoral cearense, podemos destacar, se nós estamos falando de litoral, você vai descartar de cara Inselberg, porque é típico do sertão, não tem, está descartado. Descarta Caatinga, típico do sertão, também. Planalto sedimentar, que nós chamamos de chapadas, não tem no litoral. O que é que tem no litoral? Dunas fixas, dunas móveis e planície fluvio-marinha. Esse negócio de planície fluvio-marinha é quando o rio se encontra com o mar. Tá? O rio Jaguaribe nasce lá próximo a Tauá e termina em Canoa Quebrada, na verdade em Aracati, né? Na região ali do Fortim. É quando o rio se encontra com o mar. Esse encontro do rio com o mar, nós tradicionalmente chamamos de barra. Por isso que em Fortaleza nós temos o bar chamado de Barra do Ceará, né? Aí nós temos a Barra da Podi, lá no Rio Grande do Norte, tá? Que é o encontro da água do rio com o mar. Por isso nós temos um shopping chamado Shopping Rio Mar. Ele surgiu lá em Pernambuco e ele surge justamente no encontro da água do rio Capibaribe com o oceano, lá na cidade de Recife. Então, questão número 11, A de aprovação, né? E agora nós vamos entrar nas questões relativas a Iguatu. Tudo tranquilo até aqui, meninos? Tudo na paz? Podemos já descer o malho para falar de Iguatu. O PowerPoint já está disponível para vocês, né? Então tá todo mundo super tranquilo. Deixa eu achar aqui. Descarta. Descarta. Vamos lá. Cadê? Aula 3. Iguatu. Pronto. Esse aqui é em PDF. Tá aqui, prontinho. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o meu. Pronto. Ó, esse material de Iguatu, salvo engano, vocês já estão com ele aí. Isso? Já está disponível para vocês. Prontinho, ó. Nós temos aqui à esquerda, né? À esquerda, o brasão de Iguatu. Certinho? Aí nós temos aí um leão com as chaves, né? Representando o governo português. A coroa, né? O período regencial. Os ramos que são relativos aí à cultura de algodão. São ramos de algodão. Os peixes e o rio é uma referência, né, ao rio Jaguaribe. A cidade de Iguatu está dentro da bacia hidrográfica do Jaguaribe. E as datas são o ano de emancipação e elevação à condição de cidade. Ok? Ó. 1831, bem aqui no canto, ó, se emancipa e aqui se torna cidade. Certinho? Ó. Os peixes fazem alusão ao rio e fazem também alusão à grande quantidade de lagoas, né? Já tinha dito anteriormente que a maior lagoa do estado do Ceará fica justamente no município de Iguatu. Beleza? O processo de ocupação da região de Iguatu... Poxa, não está passando, não? O que aconteceu aqui? Só um minutinho aqui. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. O que é que travou? Não entendi, não. Ih, gente. Só um minuto aqui. Deu um bug aqui no meu PowerPoint. Deixa eu abrir aqui de novo.
Ah, estranho. Eu acabei salvando numa versão PDF, mas não tem problema. Eu resolvo agora. Pronto, tá todo mundo visualizando, né? Ó, aqui, prontinho. O processo de ocupação de Iguatu, né, ou da região que hoje nós temos Iguatu, ela vai começar aí no início do século XVIII, tá? No início do século XVIII, quando nós falamos de Ceará, nós estamos vivendo o ciclo econômico do algodão, né? Perdão, ciclo econômico do gado. O algodão é século XIX. E aí, no ciclo econômico do gado, os condutores de gado, né, os vaqueiros, entravam o sertão adentro, passando por cima de tudo e de todos. E nesse mesmo período, havia um trabalho pesado dos jesuítas, que acreditavam que tinham a missão sagrada de salvar a alma dos índios. Nesse processo, eles criaram os aldeamentos. Os aldeamentos eram aldeias artificiais, né, que tinham a função de catequizar os índios. Claro, esse processo de catequese, ele era um processo de destruição, né, da cultura indígena. Era um processo etnocêntrico, a destruição ou a desvalorização da cultura indígena. Tanto é que os índios aprendiam a ler, a escrever, aprendiam latim, né, não podiam mais andar pelados, nus, com a mão no bolso, né? E o núcleo que hoje, ó, bem aqui, ó, o núcleo que nós temos, onde hoje é Iguatu, era habitado pelos índios quixelôs, que praticamente foram extintos. O primeiro padre, o primeiro núcleo a chegar ali, né, para a criação de um aldeamento, que recebeu o nome de Venda, foi João de Matos Serra. E recebeu esse nome de Venda e, posteriormente, vai receber a denominação de Telha por causa da confluência do encontro de dois rios, o rio Jaguaribe e o rio Trussu, né? Posteriormente, era Venda, eleva-se à condição de Vila Telha, e durante muito tempo, a região que hoje nós temos de Iguatu se chamou Telha, ok? Em 1746, ainda no século XVIII, né, a tradição portuguesa determinava, entre outras coisas, que se fosse erigido, fosse criado um templo com o nome do santo ou da santa do dia. E aí foi erigido em 1746, ali dia 26 de julho, né, que é o dia da padroeira de Iguatu, uma capela em homenagem a Santana, ou Santa Ana, né, que é conhecido como a avó de Jesus, né, mãe de Maria. Você tem poucas informações sobre Santa Ana, que está num livro que é o Evangelho segundo Tiago, né, e esse evangelho ele não entra no chamado canon sagrado, né, é um livro apócrifo. Então, a primeira paróquia a surgir, ela está vinculada à paróquia de São Mateus, hoje município de Jucás. E só aqui, ó, no século XIX, é que a denominação de Telha vai ser trocada. Sai de Telha e passa a se chamar legalmente Iguatu. Palavra de origem indígena, né? Água boa ou rio bom, né? Ig, água, catu, bom, né? A denominação de caráter indígena. Só no século XIX é que, de fato, Iguatu passa a ter uma certa autonomia religiosa. Até então, estava vinculada ao município de Jucás. No século XIX também, ó, durante o golpe da República, surge o primeiro intendente. Quem eram os intendentes? Quem são os intendentes? O intendente, ele ocupava a função de prefeito. Então, se aparecer aí, ó, o primeiro prefeito de Iguatu, Celso Ferreira Lima Verde, não era.
ok? Ele era intendente. Só na metade da Primeira República, aqui em 1914, ó, metade da Primeira República, é que os intendentes recebem a denominação de prefeitos. Só a partir da primeira metade, segunda metade da primeira quartel, né? Primeira quinzena, primeiro segundo decênio, né? Segunda década do século XX, é que o termo intendente é substituído. E você vai perceber que, ó, apresenta os militares, ó. Coronel, primeiro tenente, Coronel Celso Ferreira Lima. Primeiro prefeito, Coronel José Adolfo de Oliveira. Por quê? Porque os coronéis, até então, não eram necessariamente militares. Eram donos de terras. Tá? Donos de terras. Porque se você recordar um pouquinho, ainda no século XIX, o voto era baseado na renda, era o voto censitário. E esses coronéis que lutaram na Guerra do Paraguai, combateram índios, receberam essas patentes do governo vigente, tanto do governo imperial quanto também do governo republicano. Então, eles mantinham muito dessa patente e desse poder. Né? Hoje, isso é o que é oficial. Tá? Hoje, Iguatu possui aí esses distritos. Aí você olha assim, pô, mas Iguatu? O distrito de Iguatu? Não. É porque é muito comum que as cidades interioranas do Ceará, especialmente as do sertão central e centro-sul, né? Isso não se aplica à capital, isso não se aplica, por exemplo, ao Crato, né? Crato não tem a sede Crato, tá? Mas nós temos ali a sede do município, é onde a administração pública se encontra. Então, Iguatu sede, tá? Só que faz algum tempo que essas denominações foram abolidas. O uso do termo sede para onde fica o centro político da municipalidade. Então, nós temos esses distritos. E temos mais uma infinidade de bairros. Esses aqui são os distritos. Tá? Então, nós temos aí Iguatu, que é o mais antigo, Barreiras, Barro Alto, Baú, Gadelha, José de Alencar, Riacho Vermelho e Suaçurana. Qual é o possível questão de prova? Qual o distrito mais antigo de Iguatu? Iguatu, sede, 1851. A posição geográfica de Iguatu e política define que ela está no centro-sul, na mesorregião, ou seja, na região mediana do centro-sul cearense e na microrregião de Iguatu. E ela faz limites com várias cidades. Ó. Temos aqui Quixelô, Acopiara, Jucás, Cariús, Cedro, Icó, Oroz. Tá? E aí, cortando a região, o rio Truçu. Né? Mas, para todos os efeitos, eis aqui. Ao norte, Quixelô e Acopiara. Ao sul, Cariús e Cedro. Ao leste, Cedro, Icó, Oroz e Quixelô. E ao oeste, Acopiara, Jucás e Cariús. Como? Porque são municípios grandes que cercam aí o município de Iguatu. O próprio município de Iguatu não é um município pequeno, tá? É uma característica do estado do Ceará. Os municípios interioranos são municípios muito grandes e os municípios litorâneos são municípios menores. Então, dá uma comparação para você ter uma ideia do que é que eu estou falando. O Eusébio, aqui na região metropolitana de Fortaleza, ele só tem 79 quilômetros. 79. Rapidinho você atravessa o município. Tá? Compensação, olha o tamanho do município de Iguatu. 1.029 quilômetros. Fortaleza tem 314 quilômetros aproximadamente. Dá 3 vezes a de Fortaleza e ainda sobra alguma coisa. Tá? Não confundam tamanho territorial, com a área de influência.
Fortaleza é uma cidade pequena, mas influencia todo o estado do Ceará e mais 700 municípios do Nordeste. Tá? Então, a área territorial de Iguatu, 1.029 quilômetros. Como é que isso vai ser cobrado na nossa prova? 1.029 quilômetros, 2? Não. Ele vai trazer um advérbio que será aproximadamente. Sempre. Aproximadamente tantos quilômetros. Aproximadamente isso, aproximadamente aquilo. O bioma predominante em Iguatu, como é o bioma predominante no Ceará, é o bioma da Caatinga. E o clima predominante ali é o tropical semiárido brando. Não tem como você errar. Pô. O professor de vocês está dando essa aula aqui. Você vai lembrar, pô, o clima lá eu sei que é semiárido, mas é o tropical quente semiárido brando. Característica: 806 milímetros de chuvas anuais e reza a lenda que faz uma temperatura média entre 26 e 28. Isso é mito, né? Todo mundo sabe. É muito quente. O estado do Ceará é muito quente. O interior é mais quente ainda. Quanto mais alto, menos quente. Como Iguatu, tá? Como Iguatu está muito distante do litoral, a quadra chuvosa não existe esse negócio de quadra invernosa, tá? O Luiz Esteves de CTV vive cometendo esse erro. Não chove no inverno. Chove no verão e no outono. O verão e o outono, tá? O verão começou dia 21 de dezembro agora e vai até aproximadamente dia 22 de março. Então, o período chuvoso no estado do Ceará e o clima característico da região de Iguatu é quadra chuvosa. Chove no período do verão e do outono. Quando está chovendo para o nordestino, é inverno. E quando está seco, é verão. Quando, na verdade, é o contrário, tá? Aí na região também nós já temos alguns núcleos de desertificação. Áreas que não são deserto, mas poderão um dia tornar-se deserto, tá? Nós temos aqui o relevo de Iguatu, ó. Iguatu aqui localizado, tranquilo? E aqui uma das serras presentes em Iguatu. Uma característica do estado do Ceará, baixas altitudes. Nosso ponto mais alto não tem 1.400 metros. Tá? Entre as principais formações de relevo ali de Iguatu, nós temos Serra do Casquilho, do S, do Moraes, que fica no distrito de José de Alencar, criado em 1920, e a Serra do Mundo Novo. Tranquilo? Na hidrografia, principal rio, óbvio, é o rio Jaguaribe. Iguatu fica no Alto Jaguaribe. Quando você lembrar disso, alto é próximo à nascente, médio é onde o rio ganha mais volume, onde realiza o trabalho de transporte, tudo que vai cair no rio vai sendo transportado, e o ponto baixo do rio é onde ele termina, onde ele chega ao oceano ou chega em outro rio. Tá? O município de Iguatu tem a maior lagoa do estado do Ceará, que é a Lagoa do Iguatu. Tá? Além de outras lagoas, não é a única, é a maior. Né? Nós temos aqui uma visão da Lagoa do Iguatu e os principais cursos d'água. Jaguaribe, Riacho Antônio, Lagoa da Telha, Lagoa de Iguatu, do Baú, do Barro, ou seja, nós temos uma diversidade de lagoas. E uma lagoa de caráter urbano, que é essa lagoa aqui, ó, a Lagoa da Baxiana, que corta a Avenida Perimetral do Iguatu. E aqui embaixo a explicação, né, por que o nome da Lagoa da Baxiana é uma referência a uma senhora que vivia em Iguatu. Cuidado com isso aqui, certinho? Pode ser que na prova eles cobrem lá os dados de 2010. Opa! Fala. Lagoa de Iguatu e Lagoa da Telha são totalmente diferentes? São totalmente diferentes, não são a mesma.
No caso, A, a Lagoa de Iguatu fica fora da área urbana e a Lagoa da Telha fica dentro da área urbana, é isso? não, a Lagoa da Bastiana fica dentro da área urbana. E a Lagoa da Telha fica na área rural. Porque, ao contrário de Fortaleza, muitos municípios têm área urbana e têm área rural. Iguatu não é diferente. A área urbana de Iguatu é Iguatu Sede. Saiu do Iguatu Sede, todas as outras áreas são denominadas de áreas rurais. A Lagoa da Bastiana fica na área urbana. As demais lagoas na área rural. Saiu da zona urbana, está dentro da área rural. Tranquilo? Vamos lá, deixa eu desdobrar aqui. Porque, Dúvidas? porque eu acho que Fala. eu acho que eu vi no YouTube alguma coisa que dizia que a cidade foi criada em redor da Lagoa da Telha. Acho que alguma coisa Não, assim. mas eis aí o problema. A denominação antiga de Iguatu era Telha, tu lembra? Então, o nome da Lagoa de Iguatu era Lagoa da Telha. Posteriormente, com a mudança do nome de Telha para Iguatu, a lagoa também mudou de nome. E aí nós temos hoje a Lagoa de Iguatu e a Lagoa da Telha. São duas lagoas distintas. Está inclusive na página da Prefeitura de Iguatu, está na página do IBGE e está na página do IPES. 3 fontes. Cuidado quando tu for olhar essas fontes. Uma das fontes que eu não recomendo, tá? E se for olhar com restrições. Wikipédia. Tem muita informação desencontrada. Então, cuidado. Obrigado. Certo? Nada, tranquilo. Vamos lá. Pronto, tá aqui. Onde é que eu estou? Pronto, aqui. Ó, nós temos aqui a população, outra coisa que vai aparecer constantemente, tá? Essa população já foi atualizada para o ano 2021. É uma estimativa, é uma contagem aproximada da população. Então, a população de Iguatu tem aproximadamente 103 mil habitantes. Maior parte mora na zona urbana, tá? Mora na zona urbana. Maior parte feminina. Maior parte da população trabalha no setor de serviço e comércio. E os indicadores sociais. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, ele avalia 3 critérios: educação, renda e escolaridade. Educação, renda e escolaridade. Então, o IDH, até de 0,500 até 0,700, é chamado de IDH médio. De 701 a 899 é IDH alto. De 900 até 1 é muito alto. Então, o IDH de Iguatu, médio. O IDH do Crato, alto. O IDH de Fortaleza, alto. Do Eusébio, alto. De Sobral, alto. Já o Gini, tá? Não é uma sigla, é um sobrenome de um criador desse índice chamado Conrado Gini. Esse Gini, ele vai medir a concentração ou a desconcentração de riqueza. Nesse caso, quanto mais próximo a 1, maior a concentração de riqueza e, por conseguinte, maior desigualdade social. Olha o Gini do Iguatu, 0,554. É alto. Tá? Ou seja, existe uma forte concentração de renda no Iguatu. E apesar dessa concentração de renda, olha o que o IBGE diz que é a renda média do Iguatu. Renda média de 16.562. Por quê? A renda média é o somatório de toda a riqueza do município dividido pelo número de habitantes. Por isso que a renda média dá tão elevada. Mas quando você compara a situação do Estado e do Brasil, ó, no Brasil, ele ocupa esta posição. No Ceará, 22ª posição. Na região geográfica em que ele está, no Centro-Sul,
Ele ocupa o primeiro lugar. Então, na região dele, ele tem a melhor renda. No Ceará, a 22ª melhor renda. Ok? Tudo dados do IBGE. Ok? Pronto. Uma das atividades econômicas que se destacam no Iguatu é a produção de algodão. Esse aqui é o algodão herbáceo, né? Nós temos o algodão arbóreo, que é aquele na árvore maior, também chamado de algodão mocó. Feijão, banana, milho, produção, atração de indústria para beneficiamento do caroço de algodão e produção de óleo, né? Atração de indústria têxtil. Então, polo calçadista, como houve um crescimento econômico, né, foi necessário também uma mudança em investimento em infraestrutura. Por isso, nós temos ali o aeroporto regional do Iguatu. Cuidado, aeroporto regional. Qual é a conexão? Dentro do próprio estado do Ceará. Raramente se vai ter um voo internacional partindo do Iguatu. Você pode fazer um pouso ali, uma pista de voo. É mais um movimento interno do que externo. Como também existe um núcleo muito antigo, desde o século XIX, de ferrovias, tá? Quando e se a ferrovia transnordestina for concluída, o projeto da década de 60, a região de Iguatu também será beneficiada com o crescimento do setor ferroviário. E para liquidar, nós temos aqui o aspecto religioso, né? A informação sobre a padroeira. O dia da padroeira lá em Iguatu é no dia 26 de julho, né? Santa Ana ou Santana. E aqui a igreja matriz ou a igreja de Santana ali em Iguatu. Tranquilo? Pronto? Ainda vai dar tempo da gente resolver umas questõezinhas. Ó, aqui já está na vez. Já está aqui na... Pronto. 12ª questão. Moleza total. A palavra Iguatu, etimologicamente, ou seja, a origem da palavra Iguatu significa, né? Aí é 0800. Canto da Jandaia, Ceará. Água Ruim é Paraíba. Rio das Onças é Jaguaribe. Né? Vaso, eu inventei essa questão. Então, Iguatu significa água boa. 0800. Questão número 12. Questão número 14. Só que dá tempo de resolver nos próximos 3 minutos. O genocídio, que é a morte em si, e o etnocídio, que é a morte da cultura, perpetrados ou praticados contra os povos indígenas, tiveram como decorrência o quase desaparecimento da cultura indígena no território cearense. Essa questão é autoral, tá? Assinale corretamente os principais povos indígenas que originalmente habitavam a região de Iguatu. Os canidés no sertão central, tupis eram os índios do litoral, juremas junto ao litoral, tremembés no litoral na região de Almofala. Então, os índios que originalmente habitavam a região e fizeram parte do primeiro aldeamento chamado Venda eram os índios Quixelôs. Tranquilo? A questão número 15. Segundo o IBGE, a correta denominação do bioma do município de Iguatu é: qual é o bioma que predomina? De cara, questão facílima. Serra, litoral e sertão não são biomas, são regiões geográficas. Então, o único bioma e o que predomina em Iguatu é o bioma definido como Caatinga. Ok? Voltando aqui para vocês. Prontinho? Alguma dúvida? Amanhã, você vai receber esse bloco todo com gabarito. Gabarito impresso, bem bonitinho e tal, marcado lá, para você tirar alguma dúvida. E aí,
a Virna, acho que foi a Virna. Foi você, né, Virna? Que me mandou lá no Instagram a prova de porteiras. Aí amanhã, acho que amanhã à tarde. Eu não prometo de manhã, porque quando eu prometo eu tenho que fazer. Mas amanhã à tarde, mais tarde à noite, você já vai estar com a última prova lá de porteiras, tá? Bem bonitinho. Se eu tiver tempo, eu não vou prometer, mas se eu tiver tempo, eu ainda faço o comentário. A prova vai ser digitada e mandada para vocês. O comentário só se eu tiver tempo. Mas daqui para a próxima quarta-feira eu mando o comentário. Beleza? Se não há mais dúvidas, tudo tranquilo, posso dar aula por encerrado, tá tudo dominado, tá tudo na paz. Foi top, muito obrigado. Então pronto, até semana que vem, pau na máquina, todos vocês, bom Réveillon, não bebam demais, se forem beber, mandem pra cá que eu bebo junto. Abraço, fui! Professor, abraço.